das 3 monografias do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, convidar os professores, pesquisadores premiados para apresentar seus trabalhos. Chamar aqui o Tiago Campos Pessoa, por favor. Camila Borges e Mariana Dantas, para se reunirem aqui. Se quiserem pegar uma... Acho que eu vou ter para você. Eu queria falar algumas breves palavras sobre o próprio Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa. É um concurso que é realizado desde 1991. Está presente aqui o professor Jaime Antunes da Silva, que sempre incentivou, né, a promoção desse concurso. São 27 anos e 39 títulos publicados. Então, acho que a gente tem um belo saldo. O prêmio sempre se diz isso a respeito dele, é uma vitrine também para as outras editoras. Muitos desses exemplares já foram esgotados e foram reeditados por editoras universitárias ou comerciais. Então, isso também nos mostra a chancela do prêmio, né, o quanto ele é significativo para a comunidade acadêmica de uma maneira geral. Um aspecto, depois de 27 anos, que a gente fica pensando, se a gente já pode, na verdade, falar até de uma certa produção historiográfica do prêmio, né? Ao longo de quase 30 anos, você teve tantas abordagens, temas, períodos. Estava conversando assim, é quase uma curadoria do acervo, né? A gente tem acesso às muito variadas leituras que são realimentadas pelas próprias publicações, porque a cada vez que se publica também o prêmio, a gente volta a instigar novas pesquisas. Então, é um processo bastante fértil. Tem um outro diálogo, além da historiografia, do diálogo entre as próprias fontes, né, porque é para utilizar acervo da instituição, mas também de outras instituições. Então, tem uma verdadeira rede, né, de diálogos possíveis a partir dessas publicações. E também o contato, ao longo desses anos todos, com os professores que compõem essas comissões, né. Isso também são vários departamentos, são várias áreas das ciências humanas e ciências sociais que são ouvidos, né? E, com isso, também a gente atinge outros resultados interessantes em termos de uma discussão e das avaliações. Então, a importância do prêmio para a difusão do acervo do Arquivo Nacional, para incentivo à pesquisa acadêmica, é algo que nos incentiva, nos honra, nos move a continuar a promover esse concurso que já em 1873, né, ontem eu estava me lembrando disso, nos relatórios do Arquivo Público do Império, se falava em animar, por meio de um prêmio, a que se escrevessem crônicas e memórias sobre a história do Brasil a partir do acervo da instituição. Então, no marco dos 180 anos do Arquivo Nacional, a gente renova esse compromisso e esse objetivo. Bom, eu vou, então, chamar os autores, apresentar seus trabalhos. Vamos começar com o Tiago Campos Pessoa. Ele é autor da monografia O Império da Escravidão, o Complexo Breves no Vale do Café, Rio de Janeiro, cerca de 1850 a 1888. Desde a graduação, ele se dedica ao estudo desse tema. É doutor em História pela UF, pesquisador associado ao Laboratório de História Oral e Imagem da UF, ao Grupo de Pesquisa Interinstitucional O Império do Brasil e a Segunda Escravidão, e ao Programa de Pós-Graduação em História da UF, com bolsa de pós-doutorado FAPERJ. Esse trabalho foi também premiado pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro em 2015 e recebeu o Prêmio UF de Teses e Dissertações em 2016. Então, Tiago, você pode começar, acho que 20 minutos. Bom dia a todos. Acho que
Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao Arquivo Nacional e a toda a sua equipe, na figura da professora Cláudia e do professor Jaime. Eu frequento o arquivo já tem alguns anos e sempre muito bem acolhido. Agradeço, então, a equipe envolvida na construção do livro e a todos os funcionários que me acolheram na sala de consulta e em outros espaços do arquivo. Gostaria de agradecer também ao Instituto Moreira Salles pela sessão da utilização de uma fotografia do Mark Ferrez para a capa do livro, ao CNPq, que financiou toda a pesquisa em nível de doutorado, ao Programa de Pós-Graduação em História da Federal Fluminense, que me acolheu como aluno de doutorado e continua a me acolher como pós-doutorando, e a FAPERJ, que financiou a parte da transformação da tese em um livro, e algumas pessoas especiais, a minha esposa, Camila Dias, que aturou aí a construção da tese ao longo desses 4 anos e depois da transformação no livro, ao Aloysio Breves, que também acompanhou a pesquisa, está presente aqui, um grande incentivador, o professor Walter Pereira, da Federal Fluminense, que tem sido um grande interlocutor nas minhas pesquisas atuais sobre o tráfico ilegal de africanos no Vale do Café. Então, assim, a minha abordagem aqui, eu vou dividir em 2 momentos. Eu vou contar um pouco a história por trás da construção do livro e, em seguida, eu passo a relatar um pouco a própria estrutura e os capítulos do livro em si. Na verdade, o livro nasce, sem que eu soubesse disso, a partir de pesquisas coordenadas pela professora Marta Abreu e professora Hebe Matos, à época professoras no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, e essas pesquisas se relacionavam à construção de memórias sobre as comunidades remanescentes de Quilombo do Sul Fluminense. Eu me inseri nesse grupo de pesquisa aproximadamente em 2006 e ficamos todos, eu, professora Marta, Hebe, todos os alunos à época envolvidos no projeto, surpresos com a vivacidade das memórias sobre a família Breves e sobre a escravidão no século XIX, contadas com muita vivacidade pelos atuais moradores de 2 comunidades remanescentes de Quilombo, em especial, que eu pude participar da construção do relatório técnico e científico de reconhecimento dessas comunidades pela Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, e nos impressionou muito como as histórias da família Breves, casos da escravidão, histórias diversas envolvendo o tempo da escravidão, eram contadas como se essas histórias tivessem se passado há 5, 10 anos atrás, quando, na verdade, se tratava de fatos, ainda que no campo da memória, que haviam ocorrido, ou supostamente ocorridos, há 150, 160, 170 anos atrás. Eu lembro de um episódio em especial, em que o senhor Manuel Moraes contava a mim e a professora Marta Abreu um dos últimos desembarques de africanos do Império, o caso Bracuí, que Marta havia escrito, naquela ocasião, há 10 anos antes, um artigo sobre o caso Bracuí, a partir de jornais de São Paulo, e o senhor Manuel Moraes contava os casos a partir da memória do seu avô, não é? Seu avô, inclusive, citado, seu bisavô, citado no testamento do José Breves. Eu lembro dos olhos verdes da Marta me olhando, surpresa, com aquela história sendo contada pela memória familiar do seu Manuel Moraes. Então, alguns colegas, nesse contexto da pesquisa, foram estudar o patrimônio, a história oral. Eu acabei entrando pelos arquivos. Eu queria entender aquela história no século XIX. E, a partir daí, eu me encantei com a história da família Breves, em especial dos 2 comendadores, José e Joaquim de Souza Breves, e como a história daqueles comendadores e daquela família me permitia conhecer e problematizar a própria história da escravidão no século XIX. Então, com essa perspectiva, eu comecei o meu mestrado na Federal Fluminense, pensando um pouco a trajetória política desses 2 irmãos no Império do Brasil. Como eu poderia conhecer um pouco mais da história política do Império a partir da trajetória de 2 irmãos completamente diferentes. Um liberal, outro conservador, um alinhado à política abolicionista dos anos 80, o outro um escravista ferrenho. Então, eu acreditava, e continuo acreditando, que aquela análise me permitia um olhar muito qualificado sobre o século XIX. Nessa ocasião, foi muito importante os códigos aqui do Arquivo Nacional sobre as ordens honoríficas, o 37 e o 69 especial, e também uma documentação que não me larga até hoje, relacionada ao tráfico ilegal de africanos, em especial a documentação da Auditoria da Marinha, auditoria formada no contexto da Lei de 1850, da famosa Lei Eusébio,
E a série Justiça, que é absolutamente fantástica pelo volume de documentação e pelo que a gente se depara a todo momento. Na época do mestrado, trabalhei muito com o IJ6, né, que atrela é uma documentação policial, basicamente, relacionada a escravos, africanos e moedas falsas. E mais atualmente eu tenho trabalhado, Walter também, com o IJ1, que é uma documentação da Presidência de Província do Brasil inteiro, com o Ministério da Justiça. Eu terminei o mestrado sabendo um pouquinho sobre os comendadores, um pouquinho mais sobre a política do Império, mas quase nada sobre o complexo de fazendas que eles mantinham no século XIX. Construíram no século XIX, durante quase todo o século XIX. E no doutorado o desafio era entender esse complexo de fazendas, né? E aí eu estruturei um projeto justamente pensando, buscando problematizar como esses dois complexos de fazendas poderiam me informar sobre o crescimento e o fortalecimento da escravidão no século XIX, né? Eu queria entender como, de fato, a partir daquele complexo seria possível problematizar ou conhecer novos dados, novas informações sobre o crescimento da escravidão, sobretudo na segunda metade do século XIX, no Vale do Café. Especialmente também porque há uma certeza historiográfica que de certeza não tem nada, de que o Vale do Paraíba, na sua porção fluminense, foi bastante estudado pela historiografia, o que não é verdade. Talvez seja verdade para o Vale Paulista, um pouco por conta da demografia histórica desenvolvida na USP, mas há poucos trabalhos sobre o Vale do Café Fluminense, né? Então isso me aguçava também a curiosidade. A partir disso eu fiz uma tese pensando o complexo de fazendas, desde a sua montagem com tráfico ilegal, a sua decadência no imediato pós-abolição. E submeti parte dessa tese ao edital aqui dessa casa e da APERJ, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, parte da tese acabou virando livro, eu acabei esvaziando um pouco o que eu considero mais chato, e eu acho que os leitores também considerariam, porque a parte demográfica, econômica, os dados, a parte mais demográfica do trabalho, eu tirei, está lá na tese. Infelizmente também eu tirei uma parte que eu gosto bastante, que eu não acho que não é nada chata, que é sobre o tráfico ilegal de africanos e a montagem desse complexo a partir do tráfico ilegal de africanos. Assim, eu fiquei com dó de ter tirado, mas senão não caberia no edital. Ou poderia até caber, mas ficaria a estrutura comprometida do livro, então eu ripei um pouco essa parte. Estou retomando agora no pós-doc. Mas o livro, então, ele se estruturou em dois momentos em especial, né? Cada momento com 4 capítulos. O primeiro momento é um momento sobre a memória, a história desse complexo de fazenda dos seus senhores. O primeiro capítulo ele busca historicizar os olhares sobre os comendadores e os seus complexos do século XIX ao século XXI. Então, eu começo lá com os viajantes que estiveram naquelas fazendas nos anos 60 do século XIX, 1860 aproximadamente. Passo pelos memorialistas, pelos historiadores, profissionais ou não, e chego até as comunidades remanescentes de Quilombo, que reivindicam essa história para si com toda a legitimidade. O segundo capítulo, aí já é um capítulo mais apoiado nas fontes, chama Quem eram os tais breves, os comendadores na construção do Império, e a ideia é pensar justamente como esses dois sujeitos atuaram na construção do Império do Brasil e do Estado brasileiro. Tá? Embora com atuações desiguais, né, o Joaquim muito mais protagonista nessa construção, o Joaquim Breves esteve presente no Grito do Ipiranga, participou e liderou o movimento gestado em contestação às medidas centralizadoras do início dos anos 40, já tem uma atuação muito importante na Assembleia Provincial Fluminense, depois, tanto ele quanto o irmão, nos juizados de paz, das Assembleias Legislativas locais. Então, o capítulo dá um pouco o tom desses sujeitos na política do século XIX. Foi importante para mim, nesse momento, o Almanac Lemmert, a documentação também da série Justiça, e aí, basicamente, a correspondência da Presidência da Província. E algumas fontes, embora não tenha entrado de maneira tão incisiva, mas algumas atas de Câmara da documentação de Mangaratiba, de Piraí,
São João do Príncipe eu não encontrei, isso é até um caso curioso, porque eu passei quase 15 anos tentando encontrar a documentação do município de Rio Claro e não consegui. Aí, muito recentemente, por questões políticas, eu acabei me deparando com um cômodo, um quarto ampliado, apinhado de documentos que começaram a ser catalogados, mas não estão catalogados na sua totalidade, né? Tem a esperança do Arquivo Nacional tomar posse desses documentos, porque a gente não consegue pesquisar de fato, né? E é uma documentação absolutamente fantástica, porque ela registra toda a movimentação política e social de um município do final do século XVIII, durante todo o século XIX e uma parte do século XX. É absolutamente fantástico. E, infelizmente, eu não consigo mais ter acesso a esses documentos. Certamente teria dado outros rumos para a pesquisa. O terceiro capítulo, ele busca dimensionar os complexos, e esses senhores, é muito mais os complexos de fazendas, que complexos eram esses. E, assim, resumidamente, eu digo que o complexo do José Breves, no final dos anos 60, era formado por 9 fazendas, e nessas 9 fazendas viviam, na verdade, quase 1.300 escravos, segundo o inventário da sua esposa. O inventário do próprio José, aberto 10 anos depois, já registram 700 escravos, é uma quantidade bastante significativa, se tratando do final dos anos 70. No inventário do Joaquim, são registradas 25 fazendas, cerca de 25 fazendas, porque alguns sítios, algumas terras não são registradas, e a quantidade de escravos é impossível saber, porque ele morre já no pós-abolição. Alguns autores vão dizer que o Joaquim era senhor de 4 a 6 mil escravos, mas sem grande embasamento documental. O que eu encontrei ao longo da pesquisa, em algumas informações de contemporâneos de meados do século XIX, que ele era senhor, em meados do século XIX, de cerca de 3 mil escravos, o que é absolutamente incomum na realidade demográfica da escravidão no Império, mas que não é tão incomum assim para a realidade do Vale do Paraíba. É uma realidade que eu reafirmo aqui que nós conhecemos pouco ainda. Em termos territoriais, só para dar um dado também interessante, o Joaquim seria dono do que é hoje 2/3 do município de Piraí, o que é bastante significativo, e esses dados estão subestimados por conta da própria natureza da fonte, que é do final dos anos 80. O inventário do José é muito curioso, né, Luiz? Porque é um inventário que abre em 1879 e fecha em 2006, salvo engano, né? Eu lembro quando eu comecei a pesquisar, não permitiram no Museu da Justiça porque o inventário estava aberto ainda, né? Como assim o inventário está aberto? Foi aberto em 1879, mas é um inventário de 9 volumes, absolutamente fantástico, sob a guarda do Museu da Justiça. O último capítulo da primeira parte desce um olhar um pouco sobre o complexo do José Breves, a partir desse inventário de 9 volumes. Basicamente, eu trabalhei com a documentação do século XIX, que são cerca, eu acho que de 5 ou 6 volumes. Tive a ajuda inestimável de um grande arquivista do estado do Rio de Janeiro, o José Maria de Campos Lemos, diretor do arquivo de Piraí, que deu parte dessa documentação e me ajudou à beça. E esse último capítulo, ele tenta entender um pouco o crescimento da escravidão a partir do complexo do José Breves, na segunda metade do século XIX. Vai entendendo que essas fazendas não tinham nada de arcaicas, né, que a escravidão, na segunda metade do século XIX, não era uma instituição arcaica, não era uma instituição fora do seu tempo, era uma instituição completamente conectada com a economia mundo e com o que havia de mais moderno no sistema capitalista mundial. A segunda parte do livro é um pouco aí a presença da minha orientadora no livro, na minha tese, porque a tese tomava um rumo muito econômico e social, e a segunda parte ela puxa um pouco para o social. No sentido de dar movimento a esse complexo, perceber de fato como esse complexo se movimentava e como os processos históricos se davam na dinâmica social. O primeiro capítulo dessa segunda parte chama Papéis de Joaquim Breves, Exposição sobre escravidão e liberdade em tempos de ilegalidade. E aqui tem um caso curioso também de bastidor. Assim. Eu encontrei há um tempo atrás, por intermédio de algum colega que indicou esse maço, um maço aqui do Arquivo Nacional, do J6, da série Justiça. O maço dizia assim, com letras de época do século XIX. Escravos fugidos, papéis de Joaquim Breves, 1853, 1859. Eu digitalizei esse maço e deixei guardado,
porque quando eu li a primeira vez, eu fiquei com a impressão que ele se tratava de um caso já conhecido da historiografia, que na verdade foi um desembarque ocorrido na Marambaia em janeiro de 1851, em que 199 africanos foram apreendidos na fazenda da Marambaia, hoje Restinga da Marambaia, no litoral de Mangaratiba, e esses africanos foram apreendidos pela polícia da corte, trazidos para a casa de correção da corte. Efetivamente, se tratava disso, a documentação. Só que algum arquivista aqui do Arquivo Nacional escreveu com a caneta Bic azul, mais tarde, o que foi fundamental para o trabalho. Ele escreveu exposição sobre a escravatura. E era justamente sobre isso que se tratava aquele maço, né? Era um caso específico, mas, de fato, o que importava naquela documentação era que se expunha ali a condição da escravidão do Brasil no início da segunda metade do século XIX. Né? E ao ler a documentação, justamente por conta dessa inscrição com a caneta Bic, eu me interessei pelos documentos mais do que a princípio eu me interessaria, porque, de fato, essa documentação tratava sobre a petição do Joaquim, uma petição extensa do Joaquim Breves, que atravessa desde a presidência de província até o Ministério da Justiça, passando pelo Conselho de Estado, a propriedade de 50 africanos, cerca de 50, um pouco menos, que ele considerava seus, porque ladinos desembarcados no Brasil antes de 1850. E essa disputa em torno desses africanos, na verdade, expunha para o historiador, os pesquisadores do tempo presente, a fragilidade da escravidão brasileira no início da segunda metade do século XIX, justamente por conta do tráfico ilegal. Não é? A questão daqueles documentos da petição do Joaquim Breves, que havia sido, inclusive, condenado pelo crime de pirataria, pelo crime de importação de africanos depois de 1850, era justamente a propriedade de indivíduos que ele considerava seus, porque desembarcados antes da lei de 4 de setembro de 1850, a famosa Lei Eusébio, mas depois da lei de 1831. Acontece que a lei de 1850, ela incorpora no seu texto a lei de 1831, 7 de novembro de 1831, que nunca foi abolida. E o que se questionava ali indiretamente era a própria legalidade da escravidão a partir de 1831. Embora, em um estudo de caso, recheado de várias entradas, não é, de vários personagens muito interessantes, africanos, chefe de polícia, marinheiros, capitão de navio, enfim, uma infinidade de personagens, o que mais me chamou a atenção e o que acabou provocando a costura daquele capítulo foi justamente a condição frágil em termos jurídicos, ou o que se chamaria hoje de segurança jurídica da escravidão, no contexto da tessitura da lei de 4 de setembro de 1850, conhecido como Lei Eusébio. O segundo capítulo da segunda parte, intitulado As Fazendas do Rei do Café, Reprodução da Escravidão e seu domínio após o fim do tráfico de africanos, é uma outra documentação completamente fantástica. Essa do Arquivo Municipal de Piraí. Se trata de um livro de controle interno das fazendas de Joaquim Breves. Na verdade, parte de um livro, né? Não é um livro, não me parece ser o livro completo, mas não é um registro eclesiástico, que era muito comum no século XIX, no batismo, casamento, óbito, não se trata disso. É um livro de controle interno das fazendas do Joaquim Breves, que registravam o nascimento, o batismo, o casamento e óbito de todos os escravos, depois ventre livres, das suas 15 propriedades. Nesse livro, quando eu comecei a tabelar e fazer um banco de dados sobre ele, me chamou a atenção o número de nascimentos de escravos. Em 20 anos, entre 1868 e 1888, nasceram nas 15 fazendas de Joaquim 1.360 crianças. Uma parte delas escravas e depois 71, parte delas ventre livre. A minha questão a partir daí foi tentar propor a ideia de que existia na cabeça senhorial a possibilidade de reprodução endógena da escravidão e das suas formas de domínio com o fim do tráfico de africanos. O que é lugar comum para a historiografia norte-americana, não é? As fazendas norte-americanas, a reprodução endógena das escravarias norte-americanas no século XIX é algo bastante conhecido, né? Mas que é reiteradamente negado pela historiografia brasileira, salvo algumas exceções, como o trabalho do professor Ricardo Salles, do Rafael Marchese, não é? A minha perspectiva era alinhar o meu argumento a esses trabalhos que indicam a possibilidade
pelo menos do ponto de vista senhorial, de se acreditar na reprodução vegetativa das suas fazendas para além do fim do tráfico. Então foi esse argumento que eu desenvolvi nesse capítulo, em especial a partir desse livro sobre a guarda do acervo de Piraí, do Arquivo Municipal de Piraí. O penúltimo capítulo, titulado À Beira do Incêndio, Insurreição e Instabilidade no Governo dos Escravos em meados do 1857, 1859, né, advém de uma documentação que está aqui, nessa casa, também na Série de Justiça e na PERJ, no Fundo da Presidência de Província,